Você sabe mesmo o que é idolatria? Eu quero, assim, mostrar bem claro para você que existe uma grande diferença entre o culto da idolatria que muitos praticaram no passado e ainda muitas nações ainda praticam, que o culto, comparando com o culto de honra ou veneração que nós católicos fazemos aos santos. O povo de Israel, quando tinha os seus reis, idolatraram demais. Começando lá em Salomão, porque quem começou o reinado em Israel foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo, né, foi Davi, porque Saul não cumpriu as ordens do Senhor e Deus se aborreceu dele. Falou, vou ungir outro. E através do profeta Samuel, ungiu Davi. Claro, não foi assim, ungiu e já foi lá e pegou a coroa, não. Ainda teve muitas águas passaram debaixo da ponte, né, até ele chegar a pegar o reinado. Foi depois que Saul morreu. Numa batalha, ele foi abatido e aí foi onde Davi assumiu o trono. E ele foi, na verdade, ele foi devagar assumindo, né, reinando em algumas partes de Israel. Bom, o terceiro rei, que foi Salomão, que foi o filho de Davi, ele, a princípio, quando ele começou a reinar, ele era realmente um homem de Deus, teve muita sabedoria, foi muito exaltado pela sabedoria dele. A princípio, ele foi muito fiel a Deus. Só que sabedoria, né, não impede a pessoa de cair. Então, foi isso que aconteceu com ele. Ele tinha um harém, muitas mulheres. Só que as mulheres que ele contraía laços, essas mulheres eram pagãs. Ele fazia amizade com um reinado, né, um outro reinado, com o povo pagão, e fazia laços de amizade e pegava as mulheres, né, pagãs, para poder unir, né, o reino dele. Então, nessa politicagem, né, ele trazia as mulheres para o harém dele, né, e elas vinham com seus deuses. Aí, todos nós sabemos como a mulher tem influência sobre o homem. E elas, cada uma com seu deus ou com os seus deuses, acabaram convencendo Salomão de sacrificar, a adorar os deuses pagãos. E ele fez isso. Fez muito isso. Sacrificou para muitos deuses das esposas dele. Então, isso é uma diferença que nós temos, né, entendeu? Isso é a diferença de venerar e idolatrar. Veneração é honra. Honra que nós prestamos a alguém que teve algo muito importante, a quem nós devemos uma gratidão, uma honra, um reconhecimento. Mas Salomão cultuava mesmo, sacrificava assim como sacrificava para o Deus de Israel, porque o culto antigo, da antiga aliança, ele tinha esse aspecto também, que eram os sacrifícios. Sacrificava animais em honra de Deus, Deus de Israel. Sacrificava animais, fazia oferendas, né? Oferendas de cereais, de alimentos que o povo tinha, né? Então oferecia. E não era algo errado, porque oferecia para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. Isso era não só admissível, como era obrigação de culto. Então, veja bem,
Presta atenção. A mesma prática tinha os povos pagãos para os seus deuses. O povo de Israel tinha a mando de Deus, ordenação de Deus, que tivesse sacerdotes. Foi Deus que constituiu sacerdotes para o culto, para o seu culto, lá no templo. Então tinha os sacerdotes, tinha as oferendas, tinha os sacrifícios, tudo isso fazia parte do culto ao Deus de Israel, ao Deus vivo, verdadeiro. Só que os pagãos também faziam isso, do mesmo jeito, porém para os deuses pagãos. Então veja bem, a prática é a mesma, mas um é idolatria, o outro não. Então percebe que tem coisas bem semelhantes, mas que dependendo para onde você direciona, é que vai ser idolatria ou não. Bom, Salomão praticou muitas idolatrias. Sacrificou a muitos ídolos. Depois, aí quando ele estava ficando velho, apareceu um profeta, Aías, o nome dele, Aías. E esse profeta falou em nome de Deus que o reinado dele ia ser dividido e por causa da idolatria dele, que ele não foi fiel, ia ser dado na outra mão. E essa mão foi Jeroboão. Jeroboão, o profeta Aías deu a ele, falou para ele, em nome de Deus, que ele ia ficar com 10 tribos. Lembra que era 12 tribos de Israel. Uma delas era a tribo de Levi, que não conta assim no sentido de terra, né? De área, de demarcação de terra. Então eram 11 tribos para ser administrada, para ser administrada pelos reis, né? Mas uma tribo era a tribo de Levi, então essa não contava nesse sentido. Então, 11 tribos era governada por Salomão. E o profeta chegou para Jeroboão e falou assim, agora você vai ser rei, Deus mandou que você vai ser rei, de 10, e uma só vai ficar para Salomão, porque ele não foi fiel. Bom, Jeroboão assumiu, lógico, né? A história não deve ter sido tão simples, mas ele assumiu 10 tribos de Israel. Passou a reinar sobre 10 tribos. E Salomão ficou só com uma, a de Judá, cuja capital é Jerusalém. E a outras 10, capital Samaria. Foi nessa divisão, ficou assim. Jeroboão, de repente, com o tempo, porque o povo, aonde que era a capital, né? A capital, porque quando o reino era um só, não estava dividido, a capital era só Jerusalém. Então, todo o povo de todo Israel ia sacrificar ao Deus de Israel lá no templo de Jerusalém. Porém, quando foi dividido e Jeroboão ficou com 10 tribos, ele começou a ficar enciumado, falando, o povo está indo para lá, né? Aqui também, aqui nós temos muito mais espaço, aqui tem muito mais terra, eu sou rei de 10, Salomão é de uma só. Então, o meu povo tem que sacrificar aqui. Aí, o que ele fez? Né? Ele fez 2 bezerros de ouro, 2 bezerrão de ouro, e fez um templo e falou para o povo, aqui agora, eis o teu Deus que te tirou do Egito. Olha só que terrível. Eis o teu Deus que te tirou do Egito. Percebe a diferença? Quem foi que tirou o povo de Israel do Egito? O Deus de Israel. Deus de Israel.
cujo culto era centralizado em Jerusalém, capital de todo Israel. Então ele fez 2 bezerros de ouro lá não sei agora localizar aonde foi que foi feito o primeiro templo, depois fez outros templos. E aqueles bezerros de ouro ele colocou um num templo, outro no outro, e o povo ia sacrificar. Do mesmo jeito que o povo sacrificava antes para o Deus de Israel, lá em Jerusalém começaram a sacrificar para aqueles 2 bezerros de ouro. Presta atenção, vê se tem jeito esse povo, né? E esses reis, primeiramente. Então ficaram muito tempo assim. Até que, né, Deus destronou também esse Jeroboão. Deus destronou ele. Por quê? Porque ele não foi fiel. Assim aconteceu com muitos reis de Israel. O próprio rei instituía cultos, sacerdotes para os deuses pagãos. Aqueles que Deus havia proibido. Vocês, quando entrar nessa terra, que é a terra de Canaã, que é a terra que nós chamamos hoje a terra prometida, quando vocês entrar lá, vocês não vão imitar a prática desse povo. Não vão fazer nada do que eles fazem. Eles são idólatras, está tudo errado. Agora que eles estão instalados na terra, que Deus deu aquela terra maravilhosa para eles, que não tinha terra nenhuma, não tinha país, não tinha nada, era um povo sem terra, sem pátio, sem nada. Era uma nação sem terra, uma nação sem fronteira. Então eles foram e pegaram para lá e pegaram todas as práticas pagãs do povo pagão. Tudo que o povo pagão fez, eles passaram a fazer também. Até sacrificar filhas para os deuses pagãos. Queimar filhos e filhas em honra dos deuses pagãos. Então isso eles fizeram, povo de Israel. Agora, foi todo o povo? Sempre fica um povo que é fiel. Sempre fica um pouquinho que é fiel. A maioria se deixa levar. Mas sempre tem uma minoria fiel. Então, o reino de Israel teve uma divisão. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte foi o que mais idolatrou. Mas o Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, também idolatrou. Também praticou muita idolatria. Os reis, depois de Davi. O primeiro rei, Saul. O segundo rei, Davi. Davi foi fiel. Davi não praticou idolatria. Mas depois dele, o filho dele, Salomão, aí para frente, tudo praticou idolatria, com raras exceções. Mas praticou idolatria feia mesmo, dessa que eu estou falando. De imitar os deuses pagãos. Trazer os piores deuses que eram... Pior, não tem pior, né? Deus pagão é Deus pagão e acabou, né? Mas aqueles que eles intitulavam como maiores deuses, né, o paganismo, trouxeram para dentro do templo de Salomão, que Salomão construiu para Deus, o Deus de Israel. Então, isso é idolatria. Agora, o que nós fazemos, católicos, com nossos santos? O que nós fazemos? Nós honramos a memória daqueles que deram a vida por Cristo, que foram fiéis a Deus. Como que pode você que é de outra religião, que não é religião nenhuma, é seita, como que pode você falar que nós praticamos idolatria? Se você nem sabe o que significa isso. Você não sabe. E eu te provo que você não sabe. Acabei de provar que você não sabe. Você não sabe o que é idolatria. Porque se você soubesse, você não faria essa acusação contra os católicos. Mas você joelha diante da imagem. E daí? O povo joelhava diante do rei. Não para adorar, mas por respeito, pela dignidade do rei. Bom ou ruim, ele tinha dignidade de rei. Quando José do Egito foi elevado pelo faraó
a primeiro-ministro, o faraó mandou que todo o povo, quando mandou ele montar num cavalo real e passar pelas ruas, e mandou que o povo joelhasse diante dele. Era para adorar? Não. Para honrar aquele que o rei honrou. Mesma coisa aconteceu com Daniel. Mesma coisa. O faraó mandou o povo se dobrar diante de Daniel, porque reconheceu nele uma coisa grande, que era a sabedoria, né, a manifestação que ele entendia de um Deus superior que, né, revelava sonhos. Tudo isso. Então, aquilo que é adoração é aquilo que Jeroboão e muitos reis de Israel fizeram. Colocar 2 bezerros, boi, sei lá, de ouro, e falar pro povo, ó, é isso aí que é teu Deus. Esse é o teu Deus que te tirou do Egito. Agora, quando é que a Igreja Católica diz, olha aqui, ó, é Maria que te salva. Ela é a salvadora. Nunca. Não existe esse ensinamento na Igreja Católica. Quando é que a Igreja Católica fala, aí ó, São Judas Tadeu, esse é o teu Deus que te salva? Não. Não fala, porque não é ensinamento católico, não existe isso. Às vezes, a gente, assim, popularmente falando, né, uma coisa assim, digamos assim, força da linguagem, da expressão. A gente fala assim, Maria nos salva. Mas de forma que ela nos salva? Porque ela nos leva para quem salva. Ela vai atrás de nós. Como mãe que ela é e fala, filha, é por aqui, ó. Esse é o caminho. E o caminho é Jesus. Ela aponta para Jesus. Esse é o caminho é Jesus. Igual ela fez nas bodas de Caná. Igualzinho. Né? Façam tudo o que ele vos disser. Essa é a função da Virgem Maria na nossa vida. Façam tudo o que ele vos disser. Mas ela vai na frente e fala, filho, vem para cá. Jesus é o Salvador. Não entra por esse caminho que está errado. Essa é a função dela. Então, nesse sentido, nós chamamos ela de corredentora. Porque ela nos ajuda no caminho da salvação. Porque ela esteve com Jesus aos pés da cruz, sofreu com ele. O que ele sofreu na carne, ela sofreu na alma, no coração. Nós dizemos, ela é corredentora. Veja bem, quando tem 2 pessoas num carro, tem um motor na frente, tem o motorista e o passageiro do lado, né? Nós podemos chamar o passageiro do lado de copiloto. Né, comotorista, né, tá? Mas quem dirige é o que está na direção, é ele que dirige. Mas o do lado, ele dá uma ajudinha, né? Às vezes até pergunta, ei, pode ir desse lado? Tá, pode entrar, tá livre. Então, assim, é um copiloto. Esse é o papel da Virgem Maria na nossa vida, né? Esse é o papel da Virgem Maria. É Jesus o Salvador. É Jesus que salva, que guia. Mas ela busca e fala, olha, filho, vem por aqui. Aqui é Jesus que é o Salvador. Não entra por esse caminho não, que está errado. Esse é o papel de cada missionário nesse mundo, de cada pessoa que entende o que é a perdição da alma. Porque perder a alma, meu irmão, minha irmã, é para sempre. E nós, cada batizado, tem essa obrigação de levar almas para Jesus. E nesse sentido, nós também somos corredentores. Todos aqueles que levam almas para Cristo é um corredentor. Claro, num grau infinitamente abaixo da Virgem Maria, né? Não estou nem de longe comparando. Mas nos tornamos também com Jesus, ajudando o outro no caminho da salvação. Então, compreendeu o que é a nossa honra que nós damos à Virgem Maria e aos santos? É essa honra
de participar nessa redenção do Calvário, mas trazendo almas para Jesus salvar. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que nos salva. Não é a Virgem Maria, não são os santos, não sou eu, não é você, é só Jesus que salva. Mas todos nós temos a obrigação, diante de Deus, de conduzir pessoas para Deus. Que seja lá com uma palavra, que seja lá com aquilo que você sabe e pode fazer, mas nós temos que fazer isso. Ah, mas eu não sei falar, não sei fazer nada. Se você vive uma vida reta de fé, tem a prática de fé, você já está sendo um testemunho de Cristo. Mesmo que você não fale nada para ninguém. Você está sendo um testemunho, você está ajudando a pessoa. As pessoas olham para você e elas se inspiram em você para poder também entrar por esse caminho da salvação. Nesse sentido, você também está trabalhando para levar almas para Cristo, com o seu testemunho de vida.